Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Nossa conversa aqui vai ser muito interessante. Estou aqui com o Dr. Natalino Nunes da Silva. Exatamente. Isso, eu já devia ter decorado, né, doutor Natalino? O doutor Natalino é advogado e dos bons, e hoje a gente chamou ele aqui, ele é nosso convidado, para esclarecer algumas dúvidas sobre trabalhista. Não é isso, doutor? Que Sim. nós nos preparamos? Sim, boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Parabéns a você pelo trabalho e ao estúdio também. Muito 10. Viu, as meninas? Então, os meninos que estão com problema de trabalhista ali, eles que... Vamos lá. Tem problema. doutor. Pode ser o preventivo, pode ser na correção, não tem problema. Hoje em dia, o trabalhista do que a gente estava querendo conversar, quer falar você? Que você usa Não, mais os termos pode técnicos. perguntar, O depois eu trabalhista do que não é, eu não sei os termos técnicos. Tá, não, tudo bem. Porque, vamos dizer assim, você tinha até comentado comigo antes a questão do abandono de emprego. Ah, é verdade. Não, mas você tinha comentado comigo antes, agora a gente conversou antes, deu problema. Ah, Que está tendo muito coisa trabalhista sem a pessoa estar empregada, de prestador de serviço, não era isso? tem, terceirizado, né? Terceirizada, esse é o termo, Isso, terceirizado. isso. Então vamos Nós falar disso primeiro, depois a gente fala Vamos. das minhas perguntas. A terceirização, ela ocorreu de um tempo para cá e vem aumentando. Por quê? Porque o serviço público, ele pode terceirizar, uma empresa privada pode terceirizar, e hoje pode terceirizar todas as atividades. Antigamente, só atividade meio, agora até atividade fim. Com isso, O que é atividade meio, atividade fim? atividade meio é aquela atividade tipo assim, o estúdio aqui faz gravações. Então, o Tá, operador de gravação é atividade fim. tá, Mas o da limpeza, o da segurança, tá, é esse atividade não. meio. É controlador de Entendi. acesso, atividade meio, né? Atividade fim. Tá, Atividade fim é o estúdio em si. tá, Isso entendi, vamos entendi. supor, uma escola, uma prefeitura que tem os professores, a escola poderia terceirizar apenas o controlador de acesso, né? O porteiro, a limpeza, né? A segurança, isso sim. Tá, Hoje pode tudo. O serviço público não, porque ele tem umas regras diferenciadas. Tá. Ainda tem alguns cargos que precisam ser concursados e tal. Mas vamos pensar assim, hoje, no caso do município que ocorre muito aqui, a terceirização na questão da limpeza, a merenda, a portaria, né? O controlador de acesso ali, o anjo da guarda, o guardinha tudo que fica lá, terceirizado. tudo terceirizado. E qual que é o problema que ocorre muito? Isso, vamos pensar em 25, 30 anos para cá. Tá, eu tenho uma empresa grande, eu terceirizo tudo. Então, de uma empresa privada, pode terceirizar tudo. De uma empresa pública, no caso de um ente público, tipo município, estado Tá. e União, algumas atividades não podem, outras podem. No caso que ocorre muito no terceirizado é o quê? É a limpeza pública, é a vigilância, a segurança, o controlador de acesso, é Tá. o pessoal da alimentação, que é a merenda, Tá, os cozinheiros e tal. Então, o que acontece? O serviço público, ele precisa fazer uma licitação, e se Sim. for emergencial, ele pode contratar direto, em casos excepcionais, e aí ele tem que fiscalizar o contrato. O que é fiscalizar o contrato? Tanto o serviço que ele realiza, quanto aos pagamentos dos empregados, jornada de trabalho, Tá. se estão registrados, se recebe ticket, cesta, se Ah, obedece a entendi, norma porque como está coletiva. terceirizado, às vezes o empregado entra contra a prefeitura, no caso, né? Entra contra o público e não contra a empresa que ele trabalhar. Diretamente contra o ente público, não, mas ele entra contra os dois. Ah, Contra a empresa terceirizada e contra o ente público, que é chamada responsabilidade subsidiária. Se é uma empresa privada, a responsabilidade é solidária.
uma construção civil. Tá. Quando é empresa pública, a responsabilidade é subsidiária. Primeiro esgota as possibilidades de receber da terceirizada, depois vai atrás do ente público para executar aquela dívida. O que ocorre muito? Ocorre muita quebra, muita falência, muita recuperação judicial e, com isso, os entes públicos têm que pagar a conta. Se ele não provar que fiscalizou, ele vai pagar por essa dívida. Que loucura isso! Isso acontece muito com vigilância, né, com empresas de vigilante, a questão envolvida a bancários, né, a bancos, né? Então, a pessoa trabalha de vigilante num banco ou trabalha numa empresa pública, no caso, na justiça. Então, existe muito isso. Ela acaba... E tem também a questão do serviço da alimentação, que a gente chama de merenda, de merendeiras, né, as cozinheiras. Acontece com a limpeza. E isso tem em todas as esferas, seja ela municipal, estadual ou federal. E com isso, o que acontece? O município paga aquele empenho, que é chamada a nota fiscal da empresa, para fazer o serviço. Porém, se ela não fiscalizar, ela vai pagar de novo os empregados que entraram com a reclamação trabalhista, com a ação. Por quê? Porque precisa pagar, mas de acordo com a fiscalização. Tem que estar tudo em dia, tem que estar tudo certinho. Então, e onde entra o advogado aí? O advogado entra no final desse contrato, quando já foi demitido, quando a situação já está precária, vamos dizer assim, está no final. Ou, não suporto mais esse contrato, não está me pagando no dia, não deposita o fundo de garantia, comete assédio moral, agressão física e tal. Aí dá para fazer uma rescisão indireta, mas geralmente é no final do contrato. Finalzinho do contrato. Aqui em São José do Rio Preto, um exemplo bem assim, atual. Teve até os teus clientes são os empregados, no caso. São os empregados, a maioria das vezes empregados. No caso aqui em São José do Rio Preto, teve até uma tentativa de abertura de CPI para investigar. A Câmara, inclusive, rasgou esse, né? Acabou não aceitando, não admitindo o presidente da Câmara, mas os vereadores favoráveis aí à não abertura da investigação, acabou conseguindo que não fosse aberta, porém, um dos partidos aí, um vereador entrou com uma ação e acabou determinando a abertura da CPI para investigar essa questão dos terceirizados que não vêm cumprindo corretamente os contratos e permanecem atuando no município na terceirização do serviço. Isso é muito sério. Muito sério. Muito sério porque tem trabalhador, tem setores, vamos supor, de limpeza, setor de alimentação, hoje eu não sei, mas da limpeza e do controlador de acesso da portaria, no caso do anjo da guarda, o porteiro, eles ficaram sem 13º, aí pagam em atraso, atrasa ticket, cesta básica, e não deposita corretamente fundo de garantia. Então, vem ocorrendo vários descumprimentos do contrato. Inclusive, a prefeitura, em determinados casos, teve a retenção do empenho, porém não quitou as verbas rescisórias. Tem muitos que não conseguiram receber. Então, teve caso aí do Poupa Tempo, né, que São José do Rio Preto recente, os vigilantes não receberam as verbas rescisórias 2 meses de salário sem receber. Como é que vive? Não vive, né? E a empresa vai embora, às vezes dá o aviso, às vezes não dá o aviso prévio. Aí tem que entrar na justiça, pedir uma liminar, né, uma tutela de urgência, para liberar o fundo de garantia depositado, para dar uma alvará, para dar entrada no seguro-desemprego. Então, isso é uma coisa assim que o trabalhador que já é pouco remunerado, remuneração baixa, e sofre com essa questão do não pagamento correto das verbas, ou os atrasos, ou a não quitação das verbas rescisórias no final do contrato. Muitas das vezes as empresas são penalizadas, são cassado o direito de concorrência, ou então rescinde o contrato antecipadamente pelos descumprimentos, mas o trabalhador sempre fica com a conta. É o trabalhador que sempre fica com a conta, né? Exatamente. E aí tem uma questão. Se não fica comprovado, se ficar comprovado que o ente público fiscalizou
ou algum outro motivo que excluiu o ente público, o trabalhador não recebe de ninguém, porque uma empresa falida não vai pagar ninguém. Então, muitas das vezes, o empregado tem um título executivo lá de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil e não recebe. Porque o ente público conseguiu se eximir da responsabilidade e o trabalhador fica no prejuízo de todas as verbas. Que loucura isso, né? Muito sério, muito sério. Isso está acontecendo atualmente. Tá, e com bastante incidência. Bastante incidência, muita incidência. Nós devemos ter aí, nos últimos 10, 15 anos aí, umas 5, 10 empresas que passaram por essa situação já aqui. Isso nós estamos falando do universo São José do Rio Preto. Tá. E o que significa enquanto muitos funcionários? Muito, tem contrato de 500, 200, 300 postos de trabalho. Isso são vários postos de trabalho. Nossa Senhora, é muita gente. É muita gente. Muita gente. Que loucura. Se você pegar o setor da alimentação, a questão da merenda, deve ter aí de 400 a 500 postos de trabalho. Se você pegar controlador de acesso, aí, que é a portaria, o controle das escolas, deve ter mais uns 200, 300. E vai assim, vai. Da limpeza deve ter mais uns 500 postos de trabalho. Mas essas empresas receberam, foi repassado o que elas pediram, e elas não repassaram corretamente, não pagaram os funcionários, ou tiveram algum problema de má administração. Então, aí tem que analisar a fundo o contrato. Por quê? Porque não pode haver uma concorrência pública, uma licitação para pagamento de preço vil, de contrato baixo, onde não dá para cumprir o contrato. Tem que ter também condições de gerir o contrato. Tá, lógico, porque, assim, porque senão faz lá embaixo para ganhar, mas não faz consegue... lá embaixo para ganhar, porque daqui 6 meses não vai continuar, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ah, entendi. Nós tivemos casos aqui em São José do Rio Preto de 6 meses a empresa já sair, de 1 ano, de 2 anos e até 5 anos. Depende, às vezes renova e não cumpre para frente. Por quê? Porque também o contrato, ele precisa ter condições, né? Precisa dar condições de remunerar corretamente a empresa para que ela pague os empregados. Ou também então, tem a nem má sempre gestão. Quando faz licitação, o mais baixo é o melhor. Não. Tem que analisar as condições gerais. Tanto do valor do serviço, do empenho, né, da contratação, do contrato fechado, quanto também a idoneidade da empresa, né, que também tem que avaliar tudo isso. Então, tem que analisar o perfil geral da empresa e, além disso, fiscalizar o contrato. Essa fiscalização depende de quem contratou. De quem contratou. E ele tem que provar que está fiscalizando. O tomador tem que, todo mês, exigir a documentação, não só pedir a documentação, mas realmente verificar se ocorreu o pagamento, os recolhimentos dos tributos, né, os encargos, o fundo de garantia, se não está cometendo excesso de jornada, horas extraordinárias não pagas, todo o contrato, não é só uma questão financeira, só uma questão documental. Também tem que analisar a questão do quadro, se essa vaga, se esse trabalhador tem uma condição humana de trabalho, todas essas questões. Que loucura, né? Eu nunca tinha visto por esse ângulo. Então, isso é muito sério e, assim, eu entendo que deva o Ministério Público tomar frente disso, inclusive fazer ações para inibir essa questão. O Tribunal de Contas, que fiscaliza contra essas empresas que pegam dinheiro público, que recebe, também para que isso não ocorra, porque muitas das vezes existe as fraudes nos contratos, tem que analisar todo esse ponto a fundo. Então, há suspeita de fraude em contrato, porque como que faz uma licitação e a empresa não cumpre o contrato? Entendeu? Então, assim, alguém está levando alguma vantagem nisso. E aí compete ao Ministério Público, Tribunal de Contas, o Legislativo, né, que é os vereadores da cidade, fiscalizar isso e punir a quem de direito.
Muito bem, muito bem. Isso é a Justiça do Trabalho. Isso vai para a Justiça do Trabalho, que ela é competente para analisar essas ações. O contrato com a empresa, quem é competente para julgar é a Justiça Comum. Seria o TJSP, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tá. Quanto à questão trabalhista, é o Tribunal de Justiça, aí seria o TRT-15, que é a Justiça do Trabalho. Ai, ai, ai. Complicado, hein, doutor? Muito complicado. Muito complicado. E aí o trabalhador, nesse caso, ele precisa O trabalhador fica de mãos atadas. cobrar, denunciar o ente É. público, denunciar a secretaria a qual faz parte aquele contrato. Porque se for secretaria de obras, o Porque fiscalizador ele vai está num lugar e dentro. fala um não, ele vai no outro e fala um não. Aí ele fala, ah, não é? É, Agora, com essa abertura aí de informação, ele já sabe que ele tem direito, quais são os direitos. sim, Aí ele procura um advogado que possa mover uma ação tanto contra a empresa, mas também contra quem contratou, né? exatamente, exatamente. O trabalhador ele precisa denunciar essas irregularidades que estão ocorrendo no local de trabalho, no contrato de trabalho dele, as verbas que não foram pagas, ele precisa também estar Tá. verificando isso. Tanto o recolhimento previdenciário, quanto o fundo de garantia depositado, né, o pagamento dos salários. Então, Na verdade, o trabalhador ele precisa ter mais consciência das coisas e ele também precisa fiscalizar sim, o que está sendo feito, o que não está, perguntar e saber mais dos direitos dele. Porque muitas vezes a gente não sabe dos direitos que a gente tem. exatamente. Quando tem dúvida, tem que procurar um especialista, se informar, se orientar, para não ocorrer no erro e lá na frente ficar numa situação pior. Tá, agora vamos lá, vamos nas perguntas. Por exemplo, eu trabalho aqui para X empresa. E eu não quero mais, estou cansada, e vou embora e não dou satisfação. O que eu perco de direito com isso? Bom, aí vamos pensar que aí tem 2, 3, 4 situações. Uma das situações seria, foi embora, não quero trabalhar, não vou nem comunicar e vou deixar de trabalhar. Se ele ficar 30 dias afastado da empresa, não justificar a falta, não vou retornar ao trabalho, a empresa vai notificar por telegrama ou por carta, e ele não comparecendo dá abandono de emprego. Ele vai perder todos os direitos. Vai receber o saldo de salário ali, férias, 13º, e a rescisão vai sair sem fundo de garantia, sem multa de 40%, sem aviso prévio e sem seguro-desemprego. Então, essa é uma das situações. Tá. Seria o abandono de emprego por isso. Ele pediu a demissão, assinou o papel, o aviso prévio, porém não cumpriu o aviso prévio. Vai ser descontado dele o aviso prévio das verbas que ele tem para receber, que é férias, 13º, saldo de salário. Não vai receber multa de 40%, não vai levantar os depósitos fundiários, o FGTS, e não tem direito às guias do seguro-desemprego. Então, o que acontece? Muitas das vezes, vamos supor, no começo de ano, que já recebeu 13º do ano anterior, já saiu de férias, às vezes, tem pouca coisa, um saldo menor da rescisão, pode sair até zerada. Então, é muito prejudicial para o trabalhador que pede demissão e deixa o emprego sem cumprir o aviso prévio. Não vou sair mais, tá? Aí, se ele cumpriu o aviso prévio, ele vai receber o aviso prévio, vai receber a rescisão, porém não libera fundo de garantia, não paga a multa de 40% e não tem seguro-desemprego. Ele tem que ser despedido, né? No Brasil, Tem que ele ser tem que demitido. ser demitido. Tem que ocorrer a demissão. A demissão tem 2 opções. Ele foi demitido. Bom, vamos falar da opção anterior. Vamos falar da situação da rescisão indireta. Tá. Ele quer sair do emprego porque ele passa um assédio moral, um assédio sexual, não tem fundo de garantia depositado já faz 2 anos, 3 anos, o salário está em atraso, não tirou férias, não sai de férias, a empresa não paga. Ele pode notificar a empresa, a gente chama isso de rescisão indireta, né?
O artigo 483 da CLT dá direito de o empregado rescindir indiretamente o contrato. É quando o empregador comete a justa causa, a falta grave, descumpre o contrato. Aí ele notifica que vai parar de trabalhar, né, em razão dos descumprimentos contratuais, e ele entra com uma reclamação trabalhista exigindo a rescisão indireta, e aí se a justiça entender que aqueles descumprimentos são passíveis de condenação do empregador com a rescisão indireta, ele recebe aviso prévio indenizado, como se fosse demitido sem justa causa e aviso indenizado. Então, ele recebe aviso prévio indenizado, férias, 13º, saldo de salário, recebe fundo de garantia, multa de 40% e ainda o alvará para... Essa multa de 40% é normal? É normal. E ainda o alvará para levantar o seguro-desemprego, para dar entrada no seguro-desemprego. A multa de 40%, todo empregado demitido tem direito à multa de 40%. Tá. Com exceção de empregado estável anterior à Constituição de 88, que trabalha na prefeitura, que antigamente não tinha concurso. Esses, quando aposenta, não tem multa de 40% porque houve um desligamento automático. Entendi. Eu nem sabia desses 40%. Sim. Se for doméstico é diferente. O empregado doméstico, ele paga já junto com o mês. Então, assim, é 8% para... Para esses 40%. É 8% para as empresas da iniciativa privada. Para o empregador doméstico, ele paga 11,2% e ele já inclui os 40% mês a mês. Quando o empregado sai, ele não precisa depositar. Tá. Diferença de tipo de contrato. Empregado doméstico e empregado da iniciativa privada. O empregado de empresa privada, seja ela urbana ou rural, ele tem direito ao seguro-desemprego de 5 parcelas. O empregado doméstico tem direito a 3 parcelas. Nossa, que diferença, né? 2 meses. É porque o outro, para se recolocar, vai demorar mais. Será? Não é uma regra da legislação. É a legislação que trouxe essa diferença. Antigamente, o doméstico ele tinha condições bem mais, assim, piores. O empregado doméstico não tinha o fundo de garantia, era uma opção, era optante. É verdade. Ele tinha que fazer opção ou não. O empregador optava em depositar ou não o fundo de garantia. Não tinha horas extras. As férias era de 20 dias, não era de 30 dias, era 20 dias úteis. Então, aí essa legislação ela foi alterada e incluiu agora igual os outros empregados urbanos. Porém, tem essa exceção à regra, a questão do fundo de garantia e o seguro-desemprego. Muito bom, muito bom, muito bom. Me fala uma coisa, o que você diria para os empregadores? Os empregadores, vamos pensar que o empregado cometeu um ato passivo de justa causa. Justa causa. Ele foi lá, ele está concorrendo com o empregador. Ele é um lojista, ele montou uma loja. Isso dá justa causa. Ele pode demitir por justa causa. Ele está desidioso, ele está preguiçoso, ele não trabalha. Ele pode ser demitido por justa causa também. Pelo Faltas fato de ser reiteradas, isso. Falta contumaz, né? Também pode demitir por justa causa. Agressão física. Houve um desentendimento, bateu em alguém, brigou. Então, isso também dá justa causa. Porém, a justa causa, quando é 2 empregados, deve dar justa causa para os 2. Porque se der justa causa para um só, dá perdão para um, dá perdão para os 2. Então, não dá para aplicar justa causa para um e para outro, não. Então, tem que pensar nisso. Mas, assim, o que você diria? Para o empregador não ter nunca um problema com o trabalhista, como ele deve agir? Como ele deve proceder? O que ele tem que fazer? Olha, o primeiro procedimento de um empregador é ele contratou um empregado, já entra no emprego, já com a carteira de trabalho, o exame admissional, já anota na carteira de trabalho a admissão, assina contrato de experiência
E aí ele aguarda a experiência, vê se vai adequar, se vai atender às expectativas do empregador. Não atendeu, demita. Faça a demissão. Porém, ele está dentro do contrato de experiência. O contrato de experiência não tem aviso prévio, né? Rescinde no final do contrato. Tá. E aí ele tem um custo menor, porém ele está legal, ele está legalizado, ele fez tudo certinho, depositou fundo de garantia, recolheu o INSS, demitiu, faz a rescisão e está tudo bem. Se faz horas extraordinárias, fez horas extras, pague as horas extras, remunere ou coloque em banco de horas, se tiver o banco de horas. Então tem que fazer dentro da legalidade. Isso é o mais importante. Cumprir a legislação. Cumprir a legislação para não ter problema, sai mais barato. Para não ter problema, sai mais barato. Porque o passivo trabalhista pode ser altíssimo. Pode ser milionário, dependendo do tamanho da empresa e a quantidade de irregularidade contratual. Tá. Isso acontece muito com a questão de acidente de trabalho, gera um passivo alto, horas extras não pagas, ou pagamento complessivo, né? Não discrimina o que é salário, o que é adicional noturno, o que é insalubridade, periculosidade. Vai pagando tudo englobado, a gente chama de salário complessivo. Esse salário complessivo, ele se torna o piso salarial. Depois vem os adicionais sobre isso. Então, acaba, às vezes, um erro de folha, um erro no gerar a folha, pode gerar um desequilíbrio econômico muito grande numa empresa se não souber como é que funciona a questão de montar a folha e pagar as verbas discriminadas. Então, o empregado sair de férias na data certa, pagar 2 dias antes de sair de férias. Isso Todos é os direitos. Todos os direitos. Todos os direitos têm que ser cumpridos corretamente. Porque, uma vez, tratar o empregado com respeito, educação, com urbanidade, com humanidade. Tem que ser humano, não pode ser um negócio, né? Porque também ele vai trazer problemas de ordem, às vezes, de assédio moral, né? Que também é gravíssimo. Dano moral, tem tudo isso. E para o empregado? O que você diria para o empregado? O empregado, mesma coisa, cumprir corretamente a legislação, cumprir o horário de trabalho, chegar no horário, sair no horário, cumprir o intervalo para almoço, cumprir as ordens patronais, porque tem as normas internas das empresas, tem que cumprir o regulamento interno. Tudo isso deixa o ambiente melhor e dentro da legislação. Quando se trabalha fora da legislação, qualquer um que estiver fora está descumprindo, seja o empregado ou o empregador. Então, para que nenhum tenha problema, faça corretamente o cumprimento do contrato. Assinou o contrato, cumpre aquilo que está no contrato. Não deixe de cumprir isso. Então, é muito importante fazer o contrato. Sim. Mesmo para o empregado doméstico? Mesmo empregado doméstico. Mesmo empregado doméstico. A não ser a diarista. A faxineira, a diarista, que não passa de 3 dias por semana. Se tiver uma rotina superior a 3 dias, já dá reconhecimento de vínculo. Contrato. Já dá reconhecimento de vínculo. Já tem que anotar a carteira, tem que registrar. A justiça reconhece o vínculo. A justiça reconhece. Reconhece. Só não reconhece vínculo quando é um trabalho esporádico, quando é um freelance que vem de vez em quando. Isso não dá vínculo. Não, supor, não, ele é um entregador que entrega aqui, vai entrega para outro, trabalha para 4, 5, não tem dia para vir, não tem... Porque a regra do contrato de trabalho do registro tem que ter habitualidade, continuidade, onerosidade e tem que ter subordinação. Cumprindo, atendeu esses 4 requisitos, é empregado. Posso mandar outro no meu lugar? Pode, não sou empregado. Tá. Não tenho fiscalização do meu trabalho? Não é empregado. Tá. Entendi. Não recebe mensalmente, não tem pagamento, adiantamento salarial que é chamado de vale, né? Muitos tratam de adiantamento de vale. Não tem pagamento de salário no prazo, não tem vale. Trabalhando no dia, pagou o dia, foi embora, não volta mais. Um chapa, que chama de vez em quando para descarregar um caminhão. Tá. Esse não é empregado. Mas aquele que vai todo dia, cumpre horário, é empregado. Dependência econômica, recebe salário, é empregado. Nossa, adorei a entrevista hoje, doutor.
Foi muito esclarecedora, em todos os aspectos. E o tempo foi curto. Não né? sei se eu que estou mais adaptada a teus assuntos, mas adorei. Não, foi tranquilo. Acho Foi assim, a gente tranquilo, conseguiu conseguiu. passar uma boa parte do direito do trabalho para que as pessoas entendam melhor e procure se informar. O empregador não, porque ele já tem o advogado dele, ele tem o contador, então a pessoa que gera a folha de pagamento já orienta ele. Mas o trabalhador às vezes é leigo, não tem essa noção, pouca instrução, às vezes pouco estudo, então acaba se tornando aí uma situação às vezes Complicado. mais difícil de entender, mas procura entender, procura se informar, procura se orientar. Tá. Ai, tá ótimo. Quer falar mais alguma coisa? E nós já ultrapassamos. Para finalizar, eu digo o seguinte: seja empregador, seja empregado, o ideal é cumprir o contrato. É ente público, é um prefeito, é um governador, é o presidente da república, é as secretarias, é os ministérios. Fiscalize os contratos. Faça contratos com condições de cumprir, com valores que consegue cumprir o pagamento de salário, que dê condição de trabalho, que dê condição de quitar todas as despesas do contrato. Não pode ser um contrato com valor vil, valor baixo, que depois vai trazer problema para o ente público. E o trabalhador se orientar, denunciar, cobrar, fiscalizar também, denunciar nos órgãos competentes, procurar se instruir, se informar. E foi contratado, não está gostando do emprego? Pede demissão. Mas não fica criando um problema para ser demitido, não. O empregador, não estou gostando desse empregado. Demite. Ele vai ficar 30 dias dentro da minha empresa. Indeniza o aviso prévio. Faz corretamente que você vai evitar um passivo. É verdade. Posso finalizar, doutor? Pode. Gente, eu adorei essa entrevista hoje, doutor Natalino. Toda vez que a gente tem alguma dúvida, nós o convidamos para participar. E ele sempre está disposto, sempre está disponível para poder nos auxiliar aqui. Então, ok? Se você tem alguma pergunta, inclusive, deixa no YouTube, que a gente vai chamando assim que vai juntando um monte X de perguntas. Tá bom? Tá, joia, correto. Um prazer estar aqui. Fui muito feliz pelo convite. E uma boa tarde a todos. E sucesso. Obrigada. Gente, obrigada.